Agora a gente pode fazer uma questão, beleza? Enem 2019, vamos ler. A não sei o que é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos log de X na base 10, em que X é a concentração de íon e hidrogênio. Para produzir a cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma... Bom, ele quer descobrir uma relação para X, certo? Só que o X aparece onde? Aparece bem ali no pH. E esse X tem que ser de modo que a planta seja cor-de-rosa e tenha maior valor comercial. Então, vamos procurar essas duas informações no corpo da questão. Olha só, para que a planta seja rosa, o pH tem que ser o quê? Maior que 7. Só que, para ser a mais valorizada comercialmente, ela tem que ter um pH menor que 8. Ou seja, o pH tem que estar entre 7 e 8, certo? Feito isso, vamos olhar o que ele falou que o pH é. Menos log de X na base 10. Então, vamos colocar isso no lugar de pH. Vai ficar dessa maneira. A partir daí, a gente vai começar a fazer nossas manipulações para encontrar o valor de X, ok? Primeira coisa, o log, tá vendo que tem um sinal negativo ali? A gente pode tirar ele. Como é que a gente faz isso? Multiplicando tudo por menos 1. Quando a gente faz isso, o que fica? 7 vezes menos 1, menos 7. O log vai ficar positivo. 8 vezes menos 1, menos 8. Atenção para os sinais de desigualdade, eles inverteram. Toda vez que a gente multiplica uma desigualdade por menos 1, o sinal inverte, beleza? O que era maior passa a ser menor, o que era menor passa a ser maior. Agora, acompanhe o raciocínio. Se a gente multiplicar menos 7 por 1 e menos 8 por 1, vai alterar alguma coisa? Não, não é? Por que eu fiz isso? Só para mostrar a vocês o seguinte. 1 não é igual a log de 10 na base 10? Então, no lugar desse 1, a gente vai colocar log de 10 na base 10. Agora, uma observação. Olha só. A base é 10, certo? E ela é maior do que 1. Quando isso acontece, quando a base é maior do que 1, o sinal da desigualdade se mantém. Eu não vou inverter. Por que eu estou falando isso? Se você viu o vídeo de potenciação, você deve se lembrar que a gente tem uma diferença quando a base é maior do que 1 ou quando ela está entre 0 e 1. No caso, quando a base é maior do que 1, a gente não precisa alterar. Só que, se a base fosse entre 0 e 1, aí sim a gente teria que inverter o sinal da desigualdade, porque quanto maior o expoente, menor seria a potência para esses casos. Caso você queira entender um pouquinho melhor isso, seria uma boa você olhar lá no vídeo de potenciação, beleza? E agora, o que a gente faz? Bom, se a gente se lembrar da propriedade que tem lá quando o log tem um expoentezinho, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o contrário. Tá vendo esses números aqui, menos 7 e menos 8? Eles estão multiplicando o log, certo? Então, vamos voltar eles como expoente. A gente pode fazer isso. Então, no caso, vai ficar como? Log de 10 elevado a menos 7 na base 10, maior que log de x na base 10, que é maior que log de 10 elevado a menos 8 na base 10. Exatamente isso aí. E para terminar, o que a gente vai fazer? Vamos ignorar esses logs aqui. Vamos ter 10 elevado a menos 7 maior que x, que é maior que 10 elevado a menos 8. E antes da gente ir lá na questão marcar a alternativa correta, só relembrar aqui, ó. Seja B a base do nosso log. No caso aqui era a base 10, mas vamos dizer que é uma base B qualquer. Nós temos duas situações, quando a base é maior do que 1 e quando a base está entre 0 e 1. Quando a base é maior do que 1, em casos de inequações, a gente mantém o sinal da desigualdade. Ou seja, se a gente estava fazendo algo com sinal de maior, a gente vai deixar como sinal de maior, a gente não vai colocar como menor. Mas, caso a base esteja entre 0 e 1, a gente vai ter que inverter o sinal da desigualdade. E isso em que momento seria feito? Quando a gente fizesse esse passo aqui, ó, acrescentar um log de alguma coisa, beleza? Ou seja, nesse passo aqui, a gente tem que observar essas situações da base. Então, voltando à questão, temos que x está entre 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 7. Gabarito letra E. Mais uma questão, Enem 2019. Vamos ler. Esses dois caras desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto.
Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms igual a 3,3 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Bom, ele quer uma classificação do terremoto que depende do MS, certo? Então vamos olhar o que ele falou pra gente do MS, que é igual a essa fórmula aí com um log no meio. Bom, agora, esse A e F que aparecem, ele deu. Ele fala que o A é medido em micrômetro e o F em Hertz. Ele deu um valor em micrômetro e deu um valor em Hertz. Então vamos substituir esses valores. Para a gente ganhar mais espaço, vamos lá. Bom, primeiramente vamos olhar para o parênteses, 2000 vezes 0,2. É a mesma coisa que 200 vezes 2, que por acaso é 400. Agora a gente vai começar a desenvolver a nossa equação de modo que nos ajude. O que eu vou fazer como base? Olha só. Tem uma informação na questão que não é por acaso. Ele disse para a gente usar 0,3 como aproximação para log de 2. Então, não sei o que vai acontecer, mas é bom que apareça um log de 2. E olha só, esses dois zeros aí me lembram 100, e 100 é 10 ao quadrado. E esse 4, eu começo a ficar feliz porque é igual a 2 ao quadrado. Então, vamos transformar esse 400 em 2 ao quadrado vezes 100 ao quadrado, beleza? Aí a gente já pode usar as propriedades que a gente viu nessa aula. Não é log de um produto? Podemos abrir como a soma dos logs dessa maneira. Log de 2 ao quadrado mais log de 10 ao quadrado. E agora, esses expoentes, o que a gente pode fazer com eles? Dada a propriedade, podemos multiplicar. Vamos ter 2 vezes log de 2 mais 2 vezes log de 10. E agora fica mais tranquilo, não é? Log de 2 é 0,3 e log de 10 na base 10 é igual a 1. Vamos ter, então, 3,3 mais 0,6 mais 2. Isso vai dar 5,9. Voltando lá à questão. Para a gente conseguir marcar a alternativa, temos que voltar lá na tabelinha. A gente achou que o MS é igual a 5,9, né? Onde é que está o 5,9? Bem aqui, ó, no moderado. Então, o gabarito letra C. Mais uma questão Enem 2018. Vamos ler? Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores, distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Considere 0,3 como aproximação para log de 2. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Bom, por onde a gente começa? A gente está falando de quê? De densidade de transistores, não é? E a questão fala que essa densidade é o número de transistores por centímetro quadrado. Então a gente pode criar uma fração, uma razão assim, ó. Chamamos de densidade. Ela vai ser o número de transistores dividido pela área em centímetros quadrados. Agora, interessante que ele falou do ano de 86. O que ele falou? Em 86, ele fala que ele tem um número de 100 mil transistores, 5 zeros, então é 10 elevado a 5, por 0,25 de área. Vamos chamar essa densidade aí de D0, beleza? Que é D0, é a densidade do ano de 86. Só que ele quer saber de um ano posterior a 86, certo? E a questão fala que essa densidade ela dobra a cada 2 anos, então a gente precisa entender o que acontece nos anos posteriores. Vamos chamar a densidade desses anos de DF. Essa densidade vai depender da densidade do ano de 86, que é o D0, vou deixar ele aí, sendo que vai dobrar a cada 2 anos. Dobrar é multiplicar por 2, só que como é que eu represento o que é a cada 2 anos nessa fórmula que a gente está criando? Vamos analisar.
Vamos analisar o que vai acontecer de ano após ano para ver se a gente consegue identificar o que a gente vai colocar nessa fórmula, beleza? Olha só, um ano depois, acontece alguma coisa? Não. Por que não vai mudar o valor? Porque ele dobra a cada 2 anos. Um ano depois não chegou a ser 2 anos para dobrar. Mas 2 anos depois, vai mudar? Vai, ele vai dobrar. 3 anos depois, não vai mudar. 4 anos depois, vai mudar sim. Vai dobrar. Só que vai dobrar em relação ao que já tinha dobrado antes. Então, eu vou dobrar algo 2 vezes, entendeu? Vai dobrar em relação aos 2 anos que já tinha dobrado. Deu para perceber alguma coisa já? Olha só, 2 anos depois, eu multipliquei por 2 elevado a 1. 4 anos depois, eu multipliquei por 2 elevado a 2. Deu para perceber alguma coisa? Não, não tem problema. Olha só, 5 anos depois, não vai mudar. 6 anos depois, vai dobrar, só que vai dobrar em relação à última vez que alterou. Então, vou multiplicar um total de 2 ao cubo, certo? Agora, será que já deu para perceber o que acontece? A gente está multiplicando por 2 elevado a um expoente, que é a metade da quantidade de anos posteriores. Olha só, quando era 2 anos depois, multiplicamos por 2 elevado a 2 dividido por 2. Quando era 4 anos depois, 2 elevado a 4 dividido por 2. 6 anos depois, 2 elevado a 6 dividido por 2. Portanto, vamos chamar de A os anos posteriores. A gente vai elevar 2 pela metade desses anos. Ou seja, lá na nossa formulazinha de densidade dos anos posteriores, nós vamos multiplicar por 2 elevado a dividido por 2. Escrevendo assim, nós estamos dizendo que o valor da densidade vai dobrar a cada 2 anos, beleza? Tá aí a nossa fórmula, agora vamos pegar os dados da questão. Olha só, ele quer saber em que ano a empresa atingiu ou vai atingir a densidade de 100 bilhões. Que número é esse? 100 bilhões. Quantos zeros? 11 zeros. Então, no lugar de DF, que é a nossa densidade, vamos colocar o quê? 10 elevado a 11. D0. D0 é lá de 86, né? Que a gente já tinha feito lá no inicinho, que é 10 à quinta dividido por 0,25. E vamos repetir 2 vezes A dividido por 2. Agora, só falta o Azinho para a gente descobrir, né? É a única incógnita que a gente tem nessa fórmula. Então, vamos manipular a nossa equação de modo que a gente encontre A. Podemos começar olhando para cá, ó. O 0,25, ele está dividindo, certo? Então, a gente vai jogar ele para o outro lado, multiplicando. E o 10 elevado a 5 está multiplicando, então vai para o outro lado, dividindo. Repetindo o que a gente não mexeu do outro lado, para ganhar mais espaço. Vamos olhar primeiro para essa fração aqui. Lembrando lá da aula de potência, divisão de potências da mesma base, que a gente faz? Subtrai os expoentes. E olhem para o 0,25. A gente pode escrever como 25 sobre 100. 2 casas decimais, 2 zeros dividindo. Igual a 2 elevado a A dividido por 2. Agora, essa fração a gente pode simplificar. Por quanto? Pelo próprio 25. Vamos ter 10 à sexta vezes 1 quarto. Só que 4 é 2 ao quadrado, então já vamos escrever logo 2 ao quadrado. Igual a 2 elevado a A sobre 2. Só que 1 sobre 2 ao quadrado, se a gente lembrar lá de expoentes negativos, podemos escrever como 2 elevado a menos 2. E aí chegamos nesse ponto. Aí, a gente poderia fazer o seguinte, percebendo que as bases são iguais, são 2, a gente poderia jogar esse 2 elevado a menos 2 para o outro lado dividindo, ficando assim. Divisão de potências de mesma base, subtrai os expoentes, iríamos achar 2 elevado a A sobre 2 mais 2. E daí continuar a nossa equação. Só que eu não vou fazer esse passo, é opcional, tá? Eu vou direto acrescentar log de 10 nos dois lados, coisa que a gente faria logo em seguida desse passo aí roxo, beleza? A partir daí, o que a gente faz? Bom, olhem primeiro para esse lado. Nós temos log de um produto. Podemos fazer o quê? Abrir como a soma dos logs, vai ficar dessa maneira. Agora, lembrando da propriedade lá dos expoentezinhos, nós podemos jogar todos esses expoentes multiplicando os logs, certo? Vai ficar dessa maneira. 6 vezes log de 10 mais menos 2 vezes log de 2, que é igual a A sobre 2 vezes log de 2. Agora a gente já pode ficar feliz. Lembrando que log de 2, ele falou para aproximar como 0,3. Então, vamos fazer isso. Lembrando que log de 10 na base 10 é igual a 1. Vamos ter isso aqui, ó. 6 vezes 1 menos 2 vezes 0,3 é igual a sobre 2 vezes 0,3. Só substituímos os valores, beleza?
E agora vamos começar a calcular. Vamos ter 6 menos 0,6 igual a sobre 2 vezes 0,3. Para ganhar mais espaço, isso vai dar 5,4 é igual a sobre 2 vezes 0,3. Como a gente quer o A, vamos deixar o A sozinho. O 2 que está dividindo, vamos jogar para o outro lado multiplicando. E o 0,3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Vai dar isso aqui, então. E aí, só para facilitar nosso trabalho, a gente não precisava fazer isso, mas eu vou botar. Vamos multiplicar em cima e embaixo por 10. Por quê? Tá vendo que 5,4 e 0,3 tem uma casa decimal cada um? Se a gente multiplicar por 10 em cima e embaixo, a gente não vai alterar o valor e vai sumir com a vírgula. Então, vamos ter o quê? A igual a 54 vezes 2 dividido por 3. Calculando isso aí, vamos achar que A é igual a 36. 36 o quê? 36 anos, não é? E para a gente achar o ano que a gente quer para marcar na alternativa, a gente só precisa somar com o ano inicial, o ano de partida, que é 86. 1986 mais 36 é igual a 2022. Gabarito letra C. E é isso, gente. Por esse vídeo é só. Tentem refazer essas questões, beleza? Tchau!